Irmãos certos, uma vez no livro de Efésios, que o sangue de Jesus, carta de Paulo aos Efésios, de todo o pecado. Capítulo 4, nos torna livres para adorá-lo e nos torna livres para nos assentarmos à mesa do Senhor. Na semana passada, nesta manhã, nós fizemos o estudo mais uma vez, verso 1 ao verso 6. Não podemos deixar, falando da unidade da igreja, há uma só fé, a ceia do Senhor, um só batismo, um só Senhor na nossa vida, um só Deus e Pai, torne algo que nós devemos lutar repetitivo, diligentemente, para preservar, mas que se torne a unidade do Espírito, verdade, aquilo que no vínculo da paz. Um momento. Agora vamos ler do verso 7, momento de renovação, verso 16, da aliança, a palavra de Deus, o momento em que nós somos de fato, e a graça foi concedida a cada um de nós, na nossa fé, segundo a proporção do dom de graça, em que por isso nós testemunhamos, quando ele subiu às alturas, o grande amor de Deus, levou cativo o cativeiro, amor que foi concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? E a ceia do Senhor senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. O corpo aquele de Jesus que desceu é também o mesmo que subiu, que o sangue acima dele foi derramado todos os céus, para que a nova aliança toda fosse estabelecida, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, por isso outros para profetas, Senhor, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, de fato, um momento muito com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, e nós renovarmos até que todos cheguemos à unidade da Senhor e da comunhão e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos ceia, como meninos, um só batismo, agitados um só de um lado para o outro, um só Senhor, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, por todos nós, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a ceia do Senhor. Esse momento, mas seguindo a verdade em amor, o povo de Deus, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, relembrando de quem todo o corpo, tudo isso, bem ajustado e consolidado pela auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, que o Senhor Jesus em amor. Um dia volte. Amém. E participe conosco, como ele disse. Então, depois de falar sobre hoje a questão da unidade presente, que existe no corpo de Cristo, a ceia não é apenas um memorial. Falar, então, momento em que nós lembramos de algo atividade, que aconteceu no trabalho, da função de cada um, de a presença desse do Senhor Jesus espiritual. Primeiro ele diz que a graça de Deus, os elementos, ela não discrimina, que não se transforma, ela alcança no corpo e no sangue do Senhor. Que a graça foi concedida a cada um de nós. Eles trazem espiritualmente a presença cada um aqui Senhor. Individualmente. Quando nós Deus nos alimentamos a sua graça, destes elementos, especialmente a graça da salvação, estamos nos alimentando verdadeiramente em Cristo Jesus. Do corpo e do sangue do não Senhor. Merecíamos, não podíamos alcançá-la Jesus disse por nós mesmos, comia da sua carne, pelos nossos méritos, e beber do seu sangue, mas o Senhor, na vida eterna, usando a sua graça e a sua misericórdia, nos buscou, nos alcançou. Essa é a nos renovou e nos fez herdeiros do seu reino. Por isso, participar da ceia então, é um momento especial, privilégio. A graça foi concedida a cada um. E se alguém ainda não confessou depois, Jesus como Senhor de sua vida, você deve fazer isso o Senhor Jesus subiu, ele levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons. De modo digno, ele concedeu a graça da salvação, possa discernir o corpo, e aqueles que foram salvos, ele concedeu dons, que possa receber capacidades especiais, que estão prometidos, dons da graça, neste carismata sacramento. Aquilo que participar dele capacita cada um de nós digno, a exercer o seu ministério, o corpo, a sua função participar dele sem confessar Jesus. Os dons sem viver são para servir na presença do Senhor. Os dons não são para posição de status si ou para destaque, isso, mas são para serviço no corpo de Cristo. A si mesmo, concedeu dons pão e beba do cálice. Dizendo aqui que nós aquele que veio desta manhã, a terra de maneira, as regiões inferiores, a terra com gratidão. É o mesmo Jesus que subiu aos céus. É o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo Deus que se fez carne e depois ele foi elevado às alturas no sangue de Jesus. E levou, abra sua com ele o cativeiro de 1 Coríntios, capítulo 11. E Jesus
E nós hoje está entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, quanto à celebração de onde Ele há de vir para julgar destes sacramentos. Os vivos e os mortos, assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios aqui que Ele subiu 11, acima de todos os céus para encher, do versículo 23, para ser o Senhor soberano, assim a palavra de Deus, sobre todo este universo. Porque eu recebi do Senhor o que também nos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o seu propósito, e tendo dado graças, o partiu e disse, tratar mais especificamente o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso do versículo 11, onde ele diz que o Senhor Jesus concedeu, tomou também o cálice, dizendo, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores. Fazei isso todas as vezes. Aqui Paulo não está falando de dons espirituais. Porque Paulo aqui está falando de ofícios que o Senhor criou dentro da sua igreja. Cálice, anunciais a morte de funções até que ele venha. De ministérios por isso, dentro da igreja. Não aquele que comer o pão, porque os dons ou beber o cálice são diversos, Senhor, é claro que aqueles que exercem será réu do corpo, esses ofícios ou esses ministérios têm os seus examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele concedeu, e assim como a do pão, a igreja, ele colocou dentro da sua igreja, pois quem come e bebe funções, sem discernir o corpo, que são extremamente importantes. Ele começa a razão dos apóstolos, muitos fracos e doentes. E aqui nós precisamos fazer não poucos uma ressalva, porque se nos julgássemos a nós mesmos, de alguns anos para cá, poucos anos, talvez 10 ou 15 anos, julgados, o surgimento de um movimento para não chamado restauração apostólica. Amém. Que é uma verdadeira heresia, um absurdo, é um momento de oração, que estão fazendo, de comunhão, você e Deus. Homens estão se autodesignando apóstolos de Jesus Cristo. E traga existe um grupo que ordena perdão do Senhor. Apóstolos. Como se o apóstolo fosse questão de ordenação, como pastores e outras coisas. Apóstolos são aqueles designados por Jesus Cristo. São aqueles chamados por Jesus Cristo. E é interessante observar que durante a história da igreja, meus irmãos, depois da era apostólica, em que, depois da morte do último apóstolo, que talvez tenha sido João, a igreja, ninguém na igreja, nosso Deus, nosso ousou se chamar-se apóstolo. Louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Tem patriarca, tu és Deus grande e poderoso. Tem bispo, tu és o Senhor dos céus e da terra. Apóstolo não existe. Tu és o Criador e o teve coragem de si universo. Arvorar para tu és o Redentor das nossas vidas. E durante quase 2000 anos a igreja não teve apóstolo. Por esse momento de culto. Por esse momento em que mas hoje, com a apostasia na presença do Senhor, oferecendo por isso que nós estamos vivendo nessa vergonha chamada Evangelho da Prosperidade. Queremos a Deus reconhecer o nosso pecado. Surgiram apóstolos. Reconhecer, ó Pai, que temos fulano de pecado diante do Senhor. Tal, e tem uns que não querem palavras, apóstolo já ficou pequeno para eles. Nossos pensamentos. Expressando a vaidade desses corações. E por isso, ó Deus, pedimos o perdão do Senhor expressando mais uma vez. Que o Senhor seja misericordioso para grandeza diante dos homens. E nos permita, ó Deus, participar nesta manhã desses elementos. Hoje a gente está vendo assim, de maneira, Pai, aquele que é dono de um grande empreendimento religioso. Vidas, aquele que constituiu Pai, para que o teu Espírito Santo, um império, separe do uso comum agora os elementos que serão usados nesta manhã. Aí esse para que eles sejam verdadeiro alimento espiritual. Mas o sentido da palavra apóstolo, que eles sejam a Deus consagrados, separados. Apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus Cristo. E de fato, Deus representa espiritualmente o corpo. E se alguém pudesse ser chamado de apóstolo hoje, abençoe, ó Deus, a tua igreja. Seriam os missionários. Que ao participarmos desse seriam aqueles humildes que estão possamos fazê-lo, Pai, com muita gratidão em nosso coração. Foram enviados pela igreja. Porque se não fosse, ó Pai, o teu grande amor para conosco, e nós não poderíamos estar aqui participando deste dentro dos seus postos de poder. Deus, se não fosse, ó Pai, a tua graça se manifestar na nossa vida, diferente. Nós não estaríamos aqui. O conceito bíblico de apóstolo, pela nossa própria vontade. E o conceito que nós temos hoje. Mas aqui estamos, porque o Senhor nos amou com amor eterno, Pai. No sentido apostólico, muito obrigado, não. Senhor. No sentido dessa restauração apostólica, possamos, a Deus, restaurar a nossa aliança. Existem aqueles que são enviados ainda hoje. Aliança que o Senhor fez no sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, que ainda não conhecem, ó Deus, e que possamos viver sim, de modo poderíamos chamá-los apóstolos desta aliança, Pai. Mas possamos viver, ó Pai, em santidade na presença do Senhor essa e para a glória do teu nome, Senhor. Porque aqui no capítulo
manifesta a tua graça mais uma vez sobre o teu povo aqui reunido. Ele, no versículo 20, nós oramos e pedimos e agradecemos. A igreja, em nome de Jesus, está edificada sobre Amém. O fundamento dos apóstolos e profetas. E esses profetas são os profetas do Antigo Testamento, aqueles que escreveram os livros bíblicos, canônicos. Então a igreja está fundamentada sobre a noite em que o Senhor Jesus foi traído. Os apóstolos e os profetas. Tomou o pão, tendo dado graças, ele coloca também a função e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo. Não no sentido bíblico foi de uma nova revelação, de alguém que vai trazer algo novo, diferente para o povo de Deus. Até que eu volte. Mas o sentido de profeta aqui é aquele que aplica a palavra de Deus, que traz uma palavra de Deus para a igreja através da palavra escrita, da Bíblia. Ele é profeta porque ele aplica a palavra às circunstâncias que nós estamos vivendo e mostra a presença de Deus, a aplicação da palavra dentro daquela circunstância. Nesse sentido também nós temos profetas, não mais como os apóstolos e profetas que nos deixaram o fundamento da igreja, mas daqueles que pregam a revelação, interpretam a revelação bíblica, que falam ao povo de Deus aquilo que Deus já revelou, e não aquilo que Deus está para revelar. É uma diferença muito grande. E depois ele fala dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, que são funções que nós estamos vendo que são desempenhados dentro da igreja. Mas a gente poderia ter mais tempo para falar sobre cada um dessas funções, desses ofícios. Mas nós queremos aqui caminhar um pouquinho mais e dizer qual é a função deles. Para que eles foram constituídos dentro da igreja? Vejam aí o versículo 12. Diz que eles foram constituídos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus constituiu esses ofícios dentro da igreja para que eles possam aperfeiçoar, edificar o corpo de Cristo, ensinar o povo de Deus, alimentar o povo de Deus. Eles possam realmente levar o povo de Deus a uma maturidade espiritual. Para isso eles existem dentro da igreja. Por isso esses ofícios, essas funções existem para que o povo de Deus seja aperfeiçoado. E aperfeiçoado para quê? Diz aí, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus usa os ofícios, os oficiais, aqueles que têm um chamado específico para serem usados pelo Espírito Santo para aperfeiçoar a igreja, para edificar a igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, para que a igreja desempenhe, cada um que foi alcançado pela graça, desempenhe o seu serviço. E nós sabemos que a palavra serviço é a palavra ministério. Ministro é aquele que serve, não é igual no Brasil. Ministro é aquele que está a serviço de alguma coisa. E na Bíblia, o irmão ou irmã foi omitido involuntariamente, por favor, que serve ao Senhor, se manifestar levantando uma das mãos para o desempenho do seu serviço, para que você possa desempenhar o seu ministério, o ministério que Deus colocou na sua mão, o ministério que Deus colocou na sua vida. Você é aperfeiçoado, é edificado para que você desempenhe o seu serviço. Não é edificado para que você guarde para si. Você não é edificado para ficar inútil dentro da igreja. Você é edificado para que o seu serviço possa ser desempenhado, para que você seja instrumento nas mãos de Deus, para a edificação do corpo, para que a igreja seja edificada como corpo, para que a igreja seja madura. Irmãos, uma das coisas que mais me chocam hoje é ver a imaturidade da igreja. Crentes de longa data, extremamente imaturos na sua fé, não cresceram nada. E Paulo diz isso em uma de suas epístolas, dizendo: olha, vocês já eram para estar se alimentando de alimento sólido, eu tenho que dar a vocês leite. Voltar às questões rudimentares da fé.
E nós estamos visto hoje uma igreja desse tipo. Crentes que passam anos e anos na igreja e não amadurecem na sua fé, não se tornam sólidos, não se tornam maduros, mas são crentes totalmente maduros, não são edificados. É preciso que nós ouçamos a palavra de modo semelhante para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor Jesus tomou um cálice dizendo, deixa o cálice da nova aliança, graça, como diz lá no versículo 7. Sangue que foi derramado em favor de muitos. Que recebemos os dons, conforme diz o versículo 8. Beber dele todos. Que temos sido edificados por aqueles ofícios que Deus tem colocado dentro da sua igreja. Precisamos nos aperfeiçoar a nossa fé, o nosso conhecimento da palavra. Precisamos nos tornar crentes maduros. Crentes que saibam discernir o tempo que estão vivendo, que saibam discernir entre o que convém e o que não convém. Crentes que desempenhem o seu ministério, que desempenhem, que desenvolvam, que usem o seu ministério para que a igreja seja edificada. E isso é uma coisa muito interessante no corpo de Cristo, porque lá no versículo 16, Paulo vai dizer que é pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Não é um que vai fazer toda a função, mas é cada junta, é cada membro, é cada um na sua função. E em uma participação justa, cooperação justa de cada um. Por isso, existem os ministérios, os dons dentro da igreja. Não é para que um fique sobrecarregado, mas é que haja uma justa cooperação e participação de todo o povo de Deus. Mas o texto prossegue, e o apóstolo diz até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam bem a função da igreja, a função nossa, é desempenhar o nosso ministério até que, e talvez nesta vida, por causa das circunstâncias do nosso pecado, nós não cheguemos a essa unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, mas este é o alvo, este é o propósito. Nós não podemos abaixar esse alvo, esse propósito. Nós temos que trabalhar e nos empenhar cada dia mais. E como nós estamos no início de um novo ano, e um novo ano sempre traz um novo ânimo para nós, um novo propósito. Que você pudesse pensar nisso, que você foi chamado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, e você tem sido alimentado pela palavra, por aqueles que têm tido uma função da igreja de trazer até você a palavra, para que você possa desempenhar o seu ministério. Isso vamos continuar até que cheguemos a essa unidade. Talvez, como eu já disse, não de maneira perfeita, como nunca cheguemos lá, mas nunca podemos desistir. Porque esse é o alvo que o Senhor colocou na nossa vida. Edificar o corpo de Cristo até essa maturidade. Porque ele vai prosseguir aí no versículo 14 dizendo: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vejam bem, como eu disse, né, maturidade na igreja. Pessoas que são levadas de um lado para o outro. Ouvem falar disso aqui, correm para lá. Ouvem falar daquilo, correm para lá. Ouvem falar daquele vento lá, correm para aquele vento. E são julgados de um lado para o outro. Não amadurece, não cresce. Pessoas que saem de uma igreja séria e vão para igrejas completamente fora do padrão e diz que é tudo igual. Não conseguem discernir o que está sendo ensinado. Não conseguem discernir a verdade. E vejam bem, irmãos,
E o apóstolo Paulo adverte, no final desse versículo 14, alguém que tem recebido pão, pela artimanha dos homens, por favor, se manifeste. Pela astúcia com que induzem ao erro, não se engane. Nem todo mundo que está vestido de terno e gravata num púlpito com o microfone na mão é honesto. Está preocupado com a vida espiritual, com a sua vida espiritual. Artimanha, astúcia. Pessoas que querem tirar o proveito da vida das pessoas e não edificar essas pessoas. Existem essas pessoas dentro da igreja. E quando Paulo fala de nós nos tornarmos maduros, não sermos agitados de um lado para o outro, é que você tenha discernimento de dizer: isso não é palavra de Deus, isso não é evangelho, isso não é verdade. Temos que ter cuidado, não podemos julgar. Fulano vai prestar contas a Deus? Vai sim. Mas nós temos que ter discernimento para saber o que é verdade e o que não é verdade. Vento de doutrina, doutrina é verdade, mas é uma verdade que pode ser deturpada. E nós precisamos ter esse discernimento. Quando a gente liga a televisão, o que você está ouvindo? É alguém que está pregando o evangelho ou alguém que está fazendo gracinha com o evangelho? Aleluia. Abusando do evangelho. Essa é a certeza do seu coração. E como é triste quando a gente vê, receberemos a coroa da vida. O Senhor tem preparado para todos aqueles que amam uma palavra muito boa, eloquente. Aleluia. Às vezes Senhor, fala muito obrigado. Assunto por essa esperança viva que enche o nosso coração. É comum ou é caro aos muito obrigado, Pai, pela certeza do teu amor para conosco. Mas não são. Muito obrigado, Pai, porque nada poderá nos separar. Está sendo pregado do teu amor que está em Cristo Jesus, Pai. Esse dia eu muito obrigado, Senhor. Na internet, nesta manhã, colocou lá, podemos reafirmar a nossa fé. Aquele slogan da igreja. Renovar a nossa esperança. Pare de sofrer. E receber de ti o alimento para a nossa alma. E tem gente que vai para lá para parar de sofrer. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Mas o Evangelho de Jesus Cristo diz que nós somos chamados para sofrer. Pelo Evangelho de Jesus Cristo. Somos chamados para sofrer pela nossa fé. Para completar em nós os sofrimentos de Jesus Cristo. Então, quando alguém diz que está oferecendo um evangelho que te oferece parar de sofrer, é evangelho mentiroso. Porque o evangelho de Jesus Cristo, quem não tomar a sua cruz, quem não morrer para si mesmo, não pode ser meu discípulo. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que nos chama ao desprendimento, a sairmos de nós mesmos, a deixarmos de olhar apenas para nossas necessidades, para os nossos problemas. Porque tem gente que está na igreja e só olha para os seus problemas. A sua oração é só eu, meu, minha, meu. Mas é incapaz de orar pelo corpo de Cristo, orar pelo Evangelho, por aqueles que estão sendo perseguidos. Ele só acha que o problema é ele. Mas o Senhor nos chama aqui a termos esse discernimento, essa capacidade de distinguir uma coisa e outra. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Ali onde os nossos pecados foram pagos. Não é o Evangelho que nos promete bênçãos nessa vida. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos promete uma recompensa eterna nos céus, não aqui na terra, aqui e agora. Mas nós estamos tão acostumados com uma vida sossegada que nós não conseguimos compreender isso. Depois quero passar para os irmãos, hoje não, mas o último relatório do nosso missionário Jean, que está lá no Kurdistão, mostrando lá daqueles cristãos que saíram das suas terras, da Síria e lá do norte do Iraque, para se refugiarem no Kurdistão, reunidos lá num culto, e a igreja estava cheia. Ele disse que isso está provocando realmente uma mudança muito grande lá naquela região, porque os cristãos estão entendendo o chamado deles, estão sendo despertados, estão louvando e glorificando a Deus.
Mas nós não entendemos o que significa isso, né? Porque nós estamos vivendo numa época em que ser crente é ter a melhor vida de todo mundo, quando o Senhor nos chamou para tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, para tomarmos a nossa cruz, para proclamarmos a glória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos, da mesma maneira que perseguiram a Ele, iriam nos perseguir. Precisamos resgatar essa visão do Evangelho. E o que vai nos resgatar é esse crescimento, esse desenvolvimento na fé, esse desenvolvimento no compromisso com o Senhor, para que não mais sejamos como crianças, levados ao redor por tantas coisas, quando o Evangelho de Jesus Cristo é um só. E ele tem 2000 anos. E se alguém está pregando um Evangelho novo, diferente, é heresia, pode saber disso. Porque o Evangelho é o mesmo, desde que o Senhor Jesus veio a essa terra. E continuará o mesmo. E precisamos saber distinguir isso, irmãos. Por isso o apóstolo diz, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Paulo diz que nós devemos falar a verdade em amor. A verdade temperada com amor. Esse é o caminho cristão. Jamais podemos abrir mão da verdade, mas jamais podemos abrir mão do amor que deve acompanhar esta verdade. Que a nossa palavra seja, como ele diz no versículo 29 aí do capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que sejamos desafiados nesta manhã a crescer em tudo naquele que é o cabeça, seguindo a verdade em amor. E ele termina o versículo 16 dizendo, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Queremos um corpo bem edificado, bem ajustado? Cada um de nós tem a sua função. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que a palavra do Senhor nessa manhã possa edificar a sua igreja, possa edificar a sua vida e possamos viver esta unidade da nossa fé e possamos crescer, amadurecer a nossa fé. Como eu já preguei aqui, né, o que é que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Que nós possamos remir o tempo, resgatar o tempo de Deus na nossa vida neste ano. Que seja um ano de crescimento espiritual para nós, de solidificação da nossa fé. Porque, irmãos, o que vem pela frente serão dias terríveis, de grande desafio para a fé cristã. Não tenha dúvida disso. A sua fé será testada ao limite. Não, talvez por perseguições, mas na concepção da sua fé. Teremos dias muito difíceis. Porque o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que está sendo pregado por aí. E para você manter a sua fé firmada na palavra, você vai ter que ter muita maturidade, muita certeza, muita confiança, porque serão dias extremamente difíceis de se viver, como diz o apóstolo Paulo. Para o cristão, é claro. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta manhã. Deus abençoe a sua vida. Que você seja nessa manhã edificado pela palavra do Senhor, participando da ceia. Nós saímos aqui fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança e no nosso amor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é poderosa. Ó Deus, e que ela prospere nesta manhã no coração da tua igreja.
segundo o teu propósito, que o Senhor mesmo já tem determinado, e para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Abençoe a tua igreja aqui reunida. Abençoe a tua igreja reunida hoje, em diversos lugares, ó Pai. O teu povo seja um povo, ó Deus, fiel, um povo maduro, um povo que caminha na certeza da sua fé, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.